Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos que estão assistindo a essa videoaula. Eu sou o professor Adriano Ferrarez e hoje nós vamos falar sobre dilatação volumétrica, tá certo? Bom, primeiro um pensamento do momento aqui de um grande poeta cubano, que é o José Martí, tá? Este é José Martí. Ele diz o seguinte, que educar é depositar em cada homem toda a obra humana que o antecedeu. Tá? Então, uma grande reflexão desse grande pensador cubano e latino-americano. Tá bom? José Martí. Muito bem. A dilatação volumétrica, pessoal, é aquela em que se considera a variação em 3 dimensões, né? No comprimento, na largura e na altura. Essa figura aqui, ela explica bem isso, né? Num primeiro momento, a esfera metálica, ela passa por esse aro, e depois de aquecida, né, ou seja, depois que acontecer uma variação de temperatura, vai haver uma variação, né, nas 3 dimensões, no comprimento, na largura e na altura, ou seja, no volume dessa esfera, e ela já não passa mais pelo aro, tá? Muito bem. A dilatação volumétrica ela pode ser obtida pela expressão em que ΔV é a variação no volume, ou seja, a própria dilatação volumétrica, que é igual ao volume inicial, né, do corpo, vezes esse coeficiente de dilatação volumétrica, que é chamado de gama, vezes a variação da temperatura ΔT. Tá? Então a gente tem aqui as unidades, né, de medida, né, então o volume, a variação de volume é dada em metros cúbicos ou centímetros cúbicos, tá bom? E uma coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte, que esse gama, ele é 3 vezes o alfa, né? O alfa é o coeficiente de dilatação linear. Como agora eu estou falando de dilatação em 3 dimensões, então eu vou usar o que? Um coeficiente que é 3 vezes o alfa. Certo? Uma coisa muito importante aqui na dilatação volumétrica é o seguinte, que se eu tiver, por exemplo, uma esfera oca de raio R0, né, como mostra a figura, se ela for aquecida, ela vai se dilatar como se fosse maciça, tá bom? Então o raio R0 também vai se dilatar como se fosse constituído do mesmo material da esfera. É o mesmo raciocínio que a gente fez, né, para um orifício numa chapa feito para dilatação superficial. Tá bom? Então isso aqui é muito importante. Tá? E aí nós vamos resolver esse exercício aqui sobre dilatação volumétrica. Um paralelepípedo de uma liga de alumínio, aí ele me diz que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse paralelepípedo tem arestas que a uma temperatura de 0 graus Celsius medem 5 centímetros, 40 centímetros e 30 centímetros. De quanto que vai aumentar o volume quando ele é aquecido para 100 graus Celsius? E esse é o exercício que nós vamos resolver agora. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, pessoal, vamos resolver o problema, certo? Então, primeiramente, os dados que foram fornecidos pelo problema são os seguintes, né? Me deu o coeficiente de dilatação linear, o alfa, né? Igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá bom? A temperatura inicial do bloco, as dimensões, né? Largura, comprimento, altura, né? As 3 dimensões. Quer saber a variação do volume, né, desse paralelepípedo, e a temperatura final, tá certo? Então a gente tem aqui, né, essa visão, né, e o palavrão paralelepípedo. O Mr. Boltz aqui falando esse palavrão. Ai. Muito bem, vamos lá. O volume inicial do paralelepípedo é 5 vezes 40 vezes 30, ou seja, eu tenho 6.000 centímetros cúbicos como volume inicial, tá? Eu multipliquei, né, altura, largura, comprimento, tá? E aí o que acontece? A variação de temperatura a que ele é submetido, qual que é? A temperatura final menos temperatura inicial, 100 menos 0, 100 graus Celsius, tá ok? E aí o que acontece aqui de importante, pessoal? O coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, essa letra grega aqui, ó, tá? Essa letra grega que é o gama, ele é dado por quê? Ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, né, o coeficiente de dilatação linear. Então vou multiplicar 3 vezes 2 vezes 10 a menos 5, então eu vou ter que o coeficiente de dilatação volumétrica,
né, desse material que constitui o paralelepípedo é 6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Beleza. Então o aumento do volume, né, ou seja, a dilatação volumétrica, ΔV é definido pela fórmula, ΔV é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura, realizando essa operação 6.000 vezes 6 vezes 10 a menos 5 vezes 100, vai dar 36 centímetros cúbicos, tá bom? Essa é a dilatação que vai sofrer esse paralelepípedo. Valeu, pessoal? É isso aí, então. Beleza.